Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao nosso conteúdo Mudanças na Europa Feudal. A terceira parte desse conteúdo, a terceira e última parte desse conteúdo, certo? Na parte anterior, na segunda parte desse conteúdo, nós falamos das feiras medievais, do aumento das cidades, das pequenas cidades, do surgimento de novas cidades, da criação das corporações de ofícios, as corporações medievais, as corporações dos comerciantes, dos artesãos, assim como falando também da libertação, né, das cidades por meio de rebeliões em relação aos nobres, certo? E nessa terceira vídeo nós falaremos também de acontecimentos que trouxeram mudanças para essa Europa feudal, né? E um desses acontecimentos dessa Europa feudal é as cruzadas. E o que foi as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas entre os séculos 11 e 13, né, por autoridades da Igreja Católica e pelos nobres mais poderosos da Europa. O objetivo dessas cruzadas era libertar os lugares considerados santos das mãos dos muçulmanos, né? Lugares como a região do Santo Sepulcro, no caso na cidade de Jerusalém, que era um local de peregrinação de cristãos, né? Lembrando que no ano de 1071 os muçulmanos eles tomam a cidade de Jerusalém e essas cruzadas foram organizadas no sentido de retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, certo? Então a primeira cruzada ela foi organizada por nobres cristãos no ano de 1096, né? Essa cruzada ela é organizada a partir de um pedido do Papa Urbano II. Esse pedido foi feito, esse apelo do Papa foi feito no ano anterior, no ano de 1095, né? Para que a partir dessas cruzadas se iniciasse uma guerra santa contra os muçulmanos. Então esse era o objetivo dessas cruzadas. Então, do ano de 1096 a 1270, costuma-se destacar a organização de 8 cruzadas ao Oriente Médio. Obviamente, e há outras movimentações nesse sentido, né? Então, o movimento das cruzadas, ele, no transcurso do seu acontecimento, à medida que essas cruzadas vão acontecendo, essas cruzadas, elas também, esse movimento das cruzadas, vai trazer consequências para além dos objetivos que foram propostos inicialmente, né? E como consequência nós podemos destacar as seguintes. Então, com as sucessivas cruzadas, vai acontecer o empobrecimento de senhores feudais, que vão ter suas economias arrasadas pelo elevado custo do movimento das cruzadas. Ou seja, esses senhores feudais, eles vão investir muito nessas cruzadas, o que vai comprometer suas economias e vai haver esse empobrecimento. E a partir desses empobrecimentos é que novas camadas sociais vão emergir, vão ascender nessa Europa feudal, né? É a partir desse empobrecimento também, né, que como consequência disso, vai haver o fortalecimento do poder real, né? À medida que os senhores feudais perdiam sua força, os reis vão se fortalecer, porque nesse período da Idade Média, esses senhores feudais eram muito poderosos. Então, acabava que esses reis ficavam no segundo plano, mas a partir das cruzadas e com o empobrecimento desses senhores feudais, esses reis, esse poder real vai se fortalecer nesse período do qual estamos falando,
que é esse período dessa baixa Idade Média do século X ao século XIII. Certo? Acontece também a maior participação dos europeus, muito em particular, muito em especial, a participação dos comerciantes, em particular os italianos, nesse rico comércio de especiarias e artigos de luxos pelo mar Mediterrâneo. As cruzadas vai permitir isso, né? Lembrando que esse comércio ele tinha o controle dos muçulmanos, né? E isso vai fortalecer o intercâmbio entre a Europa e o Oriente. Então, como consequência dessas cruzadas, né? Essas cruzadas, de uma certa forma, ela vai favorecer o desenvolvimento desse comércio, né, entre o Ocidente, entre a Europa e o Oriente, né, principalmente voltado para esse comércio dessas especiarias e artigos de luxo, né, e quem vai se destacar nesse comércio são os comerciantes italianos. Outra consequência importante nesse período das cruzadas vai ser a ampliação, o aumento desse universo cultural europeu, ou seja, com essa relação, com esse contato promovido pelas cruzadas entre o povo europeu e o povo oriental, esse nível cultural da Europa vai aumentar, porque novos conhecimentos vão ser trazidos do Oriente para a Europa. Então, as cruzadas elas também contribuem para esse acontecimento na ampliação, no crescimento desse potencial cultural a partir da relação do contato entre o Ocidente e o Oriente. Um outro acontecimento que é muito importante e vale ressaltar é o surgimento da universidade, né? Então a universidade é uma invenção, é uma construção, é um surgimento que se dá nesse período da Idade Média, mais precisamente nessa baixa Idade Média, né? Então, com o revigoramento do comércio e das cidades, que ocorreu a partir do século IX, né? O conhecimento e a arte também vai fazer parte de tudo isso. Por exemplo, é importante o conhecimento do cálculo pela burguesia, né? A liberdade das cidades, que outrora era controlada pelos nobres, uma vez se libertando, vai permitir o florescimento do conhecimento. Essas trocas culturais entre as pessoas das mais diferentes regiões também vai propiciar essa expansão do conhecimento, da arte, da cultura. Todos esses acontecimentos, todas essas trocas, né, vai favorecer, né, o avanço, obviamente, da ciência e, por consequência disso, a criação da universidade. Então, vale lembrar que a universidade é uma criação medieval. Então, quando você for falar, alguém for falar para você de quando surgiu a universidade, lembre-se que ela surgiu na Idade Média. Durante a Idade Média, esse período que nós estamos falando, a educação formal ela foi controlada basicamente, ou quase totalmente, pelo clero católico, né? Então, essa educação formal, ela esteve, nesse período da Idade Média, controlada pelo clero, pela Igreja Católica, né? Então havia escola nos mosteiros, assim como havia escolas nas catedrais, né? A partir do século XII, a partir do século XII, do final do século XII, a Igreja vai estar ligada ao surgimento em várias cidades europeias das primeiras universidades. Então, portanto, diante disso, é importante sempre lembrar que a universidade ela foi uma invenção medieval, né? Então, quando
se fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas, a Idade da Estagnação, a Idade Estéril, a Idade do Retrocesso, a Idade que Paul criou. Então, vale lembrar que é nesse período que se cria a universidade, né? Então, a universidade é fonte, é lugar de conhecimento, de produção de conhecimento e produção de cultura. Então, é uma criação medieval, certo? E como é que surge essa universidade? Né? Nós falamos essa questão das trocas culturais entre diversas regiões, vai permitir o favorecimento, vai favorecer com que a universidade surja, né? Mas como esse deu, né? Então, alguns autores eles apontam que a universidade ela surgiu a partir de uma associação de professores ou alunos, né? Por exemplo, a Universidade de Bolonha, na Itália, que é considerada a primeira universidade, ela foi criada por uma associação de alunos, né? Já a Universidade de Paris, ela nasceu a partir da associação de professores. Assim, nesse princípio assim, foi surgindo as universidades, né? A primeira universidade, no caso, a Universidade de Bolonha, ela se destacava na área do direito, né? Enquanto que a Universidade de Paris, ela se destacava no campo da medicina. Como dito, essa primeira universidade, a Universidade de Bolonha, que vai surgir no século XII, e a partir dela é que vai surgir outras universidades, universidades em diversos lugares da Europa, e aí no caso da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge, que ficam na Inglaterra, a Universidade de Paris e Montpellier, que ficam na França, a Universidade de Salamanca, situada na Espanha, e a Universidade de Coimbra, né, que fica em Portugal. Essa Universidade de Coimbra, muitos foram os brasileiros do período colonial que foram estudar em Coimbra, enfim. Então essas universidades surgiram após o surgimento da Universidade de Bolonha. Então todas essas universidades elas vão surgir nesse período da Idade Média, nesse período da Baixa Idade Média, certo? Então a universidade também foi uma criação, né, que vai trazer mudanças significativas para essa Europa feudal de qual nós estamos falando. Nós falamos das cruzadas, nós falamos das universidades, mas nesse período também da Baixa Idade Média, vai acontecer que essa Europa feudal ela vai entrar em crise. Essa Europa feudal vai se deparar com doenças, com epidemias gravíssimas, e vai se deparar com revoltas, né, de camponeses que vão querer mudanças na forma de vida, né? Então, entre os anos 1000 a 1300, ou seja, do século X ao século XII, a Europa ela vai viver uma relativa prosperidade, né? Muito por conta do crescimento da população e, obviamente, do crescimento das cidades. Porém, a partir das primeiras décadas do século XIV, a sociedade feudal vai enfrentar uma violenta crise, né? Crise essa e é marcada pela fome, doenças, guerras, revoltas. Esses acontecimentos vão comprometer a estrutura feudal, né? Então, as inovações agrícolas introduzidas na Europa feudal ajudaram, de uma certa forma, a expandir as áreas de cultivo junto à vegetação nativa. Mas vale destacar que esse possível desmatamento, como já dito lá na aula anterior, das áreas de floresta, é possível que esse desmatamento tenha contribuído naquele tempo para alterar o regime das chuvas. Então, e essas chuvas torrenciais elas vão provocar constantes e sucessivas inundações. E causando inundações, né, vão comprometer as colheitas, ou seja, vão causar grandes danos à colheita, né? Com isso, né,
com essas plantações tendo prejuízo por conta dessas chuvas torrenciais, né, a produção de alimento ela vai cair, e caindo, essa produção de alimento, essa oferta de alimento vai ser insuficiente para atender a população naquele tempo. Já falamos que a população ela cresceu de maneira exponencial. Só que nesse período que citamos aqui, do ano de 1000 ao 1300, vai haver esses acontecimentos, né? Então, a oferta de alimento ela não vai ser suficiente para atender a essa população que de uma certa forma cresceu de maneira acelerada, né? Então, entre os anos de 1315 a 1317, a Europa vai viver uma fome, um período de fome alarmante, né? Então, nessas primeiras décadas desse século XIV, por conta dessas questões já citadas, a escassez, assim como o alto preço dos cereais, que vai causar um quadro terrível de fome nesse mundo feudal, nessa Europa feudal, né? E obviamente que esses acontecimentos vai ser agravado mais ainda pela peste negra, né? Que vai chegar no continente europeu nesse período, lá por volta do ano de 1346. Como dito, além dessas questões da queda na produção de alimentos, né, por conta dessa questão climática, da fome, há também essa questão da epidemia, né? Então, o agravamento da crise nessa Europa feudal, ela vai ser intensificada pelos efeitos provocados pela peste negra, né? Que tudo indica, né? Há indícios de que ela tenha sido introduzida na Europa por volta do ano de 1346, como já dito, e provavelmente essa peste negra ela é de origem oriental, tenha vindo do Oriente, né? E os apontamentos dizem que acredita-se que entre os anos de 1347 a 1351, a peste negra ela tenha matado entre 30% a 60% da população europeia. Mas há dados mais recentes de que aponta de que tenha dizimado 60% da população europeia daquele tempo. Então, estima-se que no ano de 1347, a estimativa é de que a população da Europa era de 80 milhões de pessoas. E os últimos censos, né, apontam e destes a peste negra tenha matado 50 milhões de pessoas, ou seja, 60% da população europeia foi dizimada pela peste negra, né? Então, além desses problemas vigentes que já vinham acontecendo, a peste negra só veio agravar esses problemas, né? Dizimando milhões de pessoas. Então, uma vez que a peste negra mata esse quantitativo de gente, obviamente vai faltar gente, faltando gente, vai diminuir a mão de obra. Então isso vai se agravar com relação à produção de alimento, de mão de obra para trabalhar nas mais diversas ocupações, inclusive na agricultura. Então a peste negra é chamada isso porque ela provocava manchas, né, negras na pele, é também chamada de peste bubônica, por conta de que provocava bulhões, uma espécie de bolha no corpo, enfim. Mas é considerada por muito a maior pandemia da história da humanidade, aquela que matou mais gente, e é isso. Mas o que foi que fez com que a peste negra matasse tanta gente nesse período? Então, uma das explicações é que a grande concentração urbana de gente no espaço urbano, né, assim como a falta de higiene, ela vai favorecer a propagação da epidemia, né? E ela a propagação da peste negra está muito relacionada a essa falta de higiene.
Então, nas cidades europeias daquele tempo, era encontrado uma grande quantidade de lixos espalhados pelas cidades europeias, pelas ruas. O esgoto daquele tempo corria a céu aberto. Isso vai, de uma certa forma, contribuir para a disseminação da doença. E essa grande mortandade, essa grande perda de gente por conta da peste negra, vai implicar diretamente na desorganização na produção agrícola, né? E isso vai provocar uma fome generalizada. Ou seja, muita gente morrendo, vai faltar gente para produzir, vai faltar gente para plantar, para colher, e isso vai refletir na oferta de alimento e, consequentemente, né, e vai provocar um quadro de fome generalizada, como bem dito. É provável que essa peste negra tenha sido trazida do Oriente nos porões de navios, principalmente italianos, né? Ratos nos porões italianos tenha sido trago infectado com a peste negra, né? E a partir desses navios, ela se introduz na Europa. É uma das hipóteses, né? E são hipóteses já provadas, né? Pois bem, então essas doenças, essas revoltas, essas crises que vão acontecer nesse período, né? Então vai se dar por conta desses acontecimentos, né? Queda na produção agrícola, o agravamento a partir da peste negra, que vai dizimar um grande quantitativo de gente. Então, uma vez que os campos estão vazios, né? Nos campos vazios, aqueles que sobreviveram vão começar a exigir melhores condições de trabalho e uma parcela maior da produção. Ou seja, nós estamos falando de um período feudal em que a relação econômica, a relação nesse período da Idade Média onde o senhor fornecia a terra, para o camponês, para o servo, esse em troca lhe dava parte da produção, lhe devolvia a parte da produção. O que acontece nesse período, já nessa fase, né, caminhando para a fase da Idade Média, esse período da Baixa Idade Média também é um período ao mesmo tempo que é o período de apogeu da Idade Média, também é um período de decadência, né? Então, os camponeses eles vão pedir, além de melhores condições de trabalho, vão pedir também maior participação nessa produção, né? E, como sempre, né, a resposta vai ser diferente daquilo que eles querem. Então, os senhores proprietários dos feudos, das terras, enfim, vão tomar medidas restritivas visando dificultar, né, a saída dos servos dos senhorios. Senhorios era um termo que era usado para se referir ao tamanho da propriedade, né? Então a propriedade geralmente era chamada de senhorio, certo? Então trabalhadores do campo e das cidades, eles vão reagir a essa opressão da ordem feudal, promovendo rebeliões, revoltas, né? E essas revoltas já é uma mostra, né, de que o sistema feudal ele está enfraquecido, né? Então, há exemplo de revolta em Florença, no ano de 1378, na Bélgica, no ano de 1379, na França, o campesinato já havia se revoltado no ano de 1358, onde o movimento foi conhecido como Jaqueires, né? Que foi um nome foi utilizado para as revoltas rurais dos séculos seguintes. As revoltas rurais eram denominadas com esse nome. Então, essas mobilizações elas vão ameaçar de forma categórica a sobrevivência da nobreza e do clero. Então,
Essas revoltas, elas dão demonstração clara de que esse sistema feudal está num processo de decadência, né? Decadência. Tanto é que no século XV esse sistema ele vai perecer, né? Ele vai se extinguir na Europa. Então essa crise generalizada do feudalismo, que vai se dar pela peste, por revoltas camponesas e pela produção agrícola. Então, essa crise generalizada desse sistema econômico que nós conhecemos como feudalismo, né, que foi agravado pela peste, por essas revoltas, pela queda na produção agrícola, né, também vai produzir efeitos no perfil demográfico da aristocracia. Né? E o que é isso, professor? Bom, essa aristocracia que nós estamos falando está voltada exatamente para esses senhores feudais, para essa nobreza. Então, com tudo isso, pessoas morrendo, né, a linhagem ela vai se extinguindo, ou seja, esses nobres, esses senhores feudais, esses nobres, eles foram obrigados a se relacionarem com outros segmentos sociais que não fossem os seus. Então, por conta da perda, eles foram obrigados a se relacionarem com membros da burguesia, com membros ligados ao comércio, enfim. Então, essa linhagem que era feita apenas entre eles, de uma certa forma, foi mudado por conta desses acontecimentos já citados, né? A peste negra, com muitas mortes, essas revoltas, enfim. Então, essa dinâmica, esse espaço que tinha todo o controle desses senhores, a partir desse período houve uma mudança significativa. Essas mudanças, e nós citamos, ela vai mudar toda essa estrutura desse modelo econômico que nós conhecemos como feudalismo. Por fim, um último acontecimento desse período, do século X ao século XV, desse século XV, que vai marcar esse período da Baixa Idade Média, é a Guerra dos 100 Anos, né? Que acontece de 1337 a 1453. É uma guerra, é um conflito que acontece entre a França e a Inglaterra, né? E que é um conflito que ele vai ter alternância, ou seja, momentos de combate, momentos de trégua, muito por conta de rebeliões, ou seja, o momento que há uma rebeliões é obrigado a haver uma trégua para que essas rebeliões sejam combatidas, assim como a mortandade provocada pela peste. Então, são chamadas guerras nós chamamos de guerras intermitentes, ou seja, são guerras que horas param, horas recomeçam. Então, nós chamamos de guerras intermitentes, né? E essa guerra se deu muito por conta da sucessão do rei Carlos IV, rei da França, que morreu em 1328 e não deixou sucessores. E o seu sobrinho, o rei Eduardo III da Inglaterra, achou no direito de querer suceder, tomar o trono, coisa que não aconteceu. Então, muito por conta disso, essa guerra vai se iniciar. Mas também essa guerra dos 100 anos, ela teve motivações econômicas, né? Ela teve motivações econômicas por conta da região de Flandres. Essa região era um espaço rico na produção de tecidos, né, que tinha uma relação de dependência, de vassalagem, né, com a França, mas havia uma dependência econômica da Inglaterra, porque era a Inglaterra que fornecia o lã para a produção de tecidos, certo? Então, a Guerra do 100 Anos também foi um acontecimento que trouxe transformações significativas para esse período da Idade Feudal, certo? E, por fim, para finalizar nosso encontro, outros atores vão surgir nesse período. Enquanto muitos de nós vão ficar empobrecidos, vão empobrecer, nesse período uma outra camada social vai surgir. Então, camponeses livres, camponeses ricos, e vão enriquecer a partir do comércio, vão ocupar esses espaços que vão sendo deixados por esses nobres, por esses senhores, né?
Então, desde meados do século XI, esses comerciantes já vinham se fortalecendo, uma vez que comerciavam o excedente da produção agrícola nessas feiras locais, nessas feiras que nós falamos na aula anterior. Então, essas feiras vão servir para o fortalecimento desse comércio, né? E nessas feiras que vai se fortalecer essa categoria, essa camada social que nós chamamos de burguesia, certo? Então, esses comerciantes, uma vez que se fortalece o comerciante, começa a ganhar dinheiro, começa a enriquecer, eles vão adquirir terras, vão expandir a produção de lã, né? E isso vai fazer com que esses comerciantes se tornem mercadores, né? Vão começar a comerciar para além da Europa, e muito por conta desses produtos orientais e foram obtidos a partir das cruzadas, que vão ser comercializados na Europa por altos preços, como já dito, gerando um lucro altíssimo, que vai fazer com que essa camada social dos burgueses, da burguesia, se fortaleça nesse final da Idade Média, certo? Então, essa rica burguesia mercantil tinha interesse, obviamente, em eliminar as barreiras que dificultavam esse comércio. E que barreiras eram essas? Era altíssimas taxas feudais e uma variedade de pesos e medidas que eram adotados em cada feudo, ou seja, cada propriedade tinha um peso e uma medida diferente. E é na Inglaterra, no reinado da Rainha Elizabeth I, que vai ser estabelecido um único peso, um estabelecimento de uma unidade para pesos e medidas, certo? Então, foram esses acontecimentos da Baixa Idade Média que vão transformar essa Europa feudal e que vai abrir espaço para o fortalecimento de uma nova categoria, que é a burguesia. Essa burguesia que vai ter influência direta na Revolução Industrial, que vai ter influência direta na Revolução Inglesa, enfim. Então, os acontecimentos dessa Baixa Idade Média, desse final da Idade Média, né, vai contribuir decisivamente para que outros acontecimentos aconteçam num período posterior, tá certo? Então esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.